Olá, meu nome é Aline Florner e hoje as questões serão voltadas para a PRF. Ou você é ou você não é. Você decide. Vamos lá? Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Item errado. A autotutela não se aplica ao judiciário, quando nos exercícios da função jurisdicional, mas sim à administração pública. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Item correto. Princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal, ou seja, são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares. No caso em tela, a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar, e mais, a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar. Bancasesp, IFF, 2018. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Item correto. Sempre que nos referirmos a algo ético, teremos o princípio da moralidade como referência, pois o princípio jurídico da moralidade exige respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração. Bancasesp, TJ, 2018. Considerando um entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item a seguir. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo do âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Item errado. Segundo o STF, os próprios princípios constitucionais vedam a prática do nepotismo. Logo, não é necessário editar uma lei formal para sua vedação. Observação: o STF julgou válida uma resolução do CNJ que vedava o nepotismo e ainda editou a súmula vinculante 13, entendendo que a vedação para a nomeação de parentes para cargos públicos fundamenta-se diretamente nos princípios constitucionais. Bancasesp, PGM, 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, por este princípio, além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos.
Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. Bancacesp, STJ, 2018. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Item correto. O princípio da proteção à confiança é aplicado, por exemplo, para assegurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé. Segundo Maria Silvia de Pietro, entre aspas, no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança, pelo menos não com essa designação, o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica. Bancacesp, STJ, 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Conclusão. O ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade, o qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais nos atos administrativos como forma de promover o agente público. Bancacesp, STJ, 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Item errado. Lei 9.784, de 99. Nos processos administrativos, deve ser adotada a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo, contudo, expressamente vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Conclusão: nem mesmo o interesse público pode excepcionar essa medida. Bancacesp, STJ, 2018. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Item correto. O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo. Nesse contexto, a Lei 9.784, de 99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Bancacesp, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto.
em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada. Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88 a determinado entre federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. Banca CESP, Delegado Polícia Civil 2012. De acordo com a Constituição Federal de 88, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Banca CESP, TRT Primeira Região 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Banca CESP, PM 2010. Se o Congresso Nacional aprovar, em cada uma de suas casas em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos dos respectivos membros, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta. De fato, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais. Banca CESP, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há 2 normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária,
A norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A, de eficácia limitada. Letra B, diferida ou programática. Letra C, de eficácia exaurida. Letra D, de eficácia plena. Letra E, de eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, imediata e reduzida. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Normas constitucionais de eficácia plena são auto-aplicáveis ou auto-executáveis, como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e o habeas data. Questão correta. As normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, auto-executáveis, isto é, independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. Banca CESP, TRE, 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Item correto. Os direitos civis e políticos são de primeira geração. Banca CESP, Anvisa 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item correto. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. Logo, as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à honra. Banca CESP, Anvisa 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada, assertiva,
Nessa situação, em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto. Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação, tem-se a legítima defesa. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem: inciso 1, o local de trabalho do indivíduo; 2, a embarcação em que o indivíduo resida e/ou exerça atividade laboral; 3, o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo; 4, o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo; 5, o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Item correto. O conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado, por exemplo, embarcação em que o indivíduo resida, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, por exemplo, quarto de hotel, qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, por exemplo, local de trabalho do indivíduo. Banca CESP, DPE 2015. Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles, é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Item correto. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face: a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Logo, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. Banca CESP, FUB 2015. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Item correto. O Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais. Banca CESP, FUB 2015. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Item correto. No Brasil, não há princípios absolutos. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Banca CESP, FUB 2015. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Item errado. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito aparente entre direitos fundamentais, o qual será solucionado por um juízo de ponderação. Banca CESP, MPU 2015.
Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Item errado. Existem 5 categorias de direitos fundamentais: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Banca CESP, FUB 2015. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Item correto. O rol de direitos e garantias previstos nos títulos Direitos e Garantias Fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados na Constituição Federal de 88. Banca CESP 2018, STJ, analista judiciário. Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Item errado. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ, no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Banca CESP 2017, PC Delegado de Polícia. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o ou a. Letra A. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Letra B. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Letra C. Mínima periculosidade social da ação. Letra D. Relevante ofensividade da conduta do agente. Letra E. Expressiva lesão jurídica provocada. A questão correta é a letra A. Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são MARI, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, inexpressividade da lesão jurídica. Banca CESP 2016, DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Banca CESP 2015, TCE, Inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes
e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade. É admitida a analogia favorável ao réu. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Item correto. O IP é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justa causa. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas
o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Bancasesp 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado! Nestes crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Bancasesp 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Bancasesp 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. Entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta. No caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Bancasesp 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Bancasesp 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei 1521 de 51. Bancasesp 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus.
Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Banca CESP 2017. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Na DUDH, encontram-se normas que consubstanciam, além de direitos e garantias individuais, direitos sociais do homem. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata sobre os direitos civis e políticos, primeira geração, nos artigos 3 ao 21, e mais, em seus artigos 22 ao 27, os direitos econômicos, sociais e culturais, segunda geração. Banca CESP 2017. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são: letra A, revogáveis; letra B, absolutos; letra C, renunciáveis; letra D, imprescritíveis; letra E, individuais. A alternativa correta é a letra D. Direitos humanos são imprescritíveis, ou seja, não se perdem com o passar do tempo. Observação: os direitos humanos possuem outras características. São irrevogáveis, relativos, irrenunciáveis e pertencentes a todas as pessoas. Banca CESP 2016. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante, entretanto, consagra a ideia de que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou a proteção ao ser humano. Conclusão: os direitos devem ser reconhecidos a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de condicionante ou discriminação. Banca CESP 2016. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz mecanismos específicos de execução de suas regras. Continuei aplicando esse método que eu apelidei de triângulo da aprovação, o QR2. Basicamente eu faço assim: faço muitas questões que geram bons resumos e que geram boas revisões. Banca CESP DPE 2012. Julgue o item abaixo.
A mudança de nacionalidade é direito assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Item correto. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 15, inciso 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Universa, Agente Administrativo 2010. Se um servidor houver de avaliar a prática de ato inerente à sua função e verificar que se trata de ato legal e oportuno, saberá que automaticamente terá sido atendido o elemento ético do ato. Item errado. O servidor tem que decidir não apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Universa, Agente Administrativo 2010. Para que um ato atenda aos princípios éticos, não basta levar em conta o aspecto da economicidade. Item correto. Ao avaliar os aspectos éticos de um ato, o servidor deve ir além da economicidade, sempre buscando a realização do bem comum. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código de Ética, apesar de não ter como objetivo disciplinar a conduta do empregado, constitui um instrumento de punição rápida às transgressões de conduta. Item errado. Código de Ética tem como objetivo disciplinar a conduta dos empregados. Prevê o processo pelo qual serão apuradas as infrações éticas e as sanções que deverão ser aplicadas. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código da Ética é um instrumento informal que delineia a cultura, a política, os valores organizacionais e orienta o comportamento corporativo. Item errado. Código de Ética é um norte ao comportamento corporativo. É instrumento formal ao qual está adstrito o funcionário. Bancasesp CAD 2014. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado. Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços, cliente, e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores. Bancasesp Telebrás 2015. Redes de comunicação do tipo ponto a ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matriz e filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto a ponto ou par a par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão, uma vez que os dados não passam por intermediários. Bancasesp MJ 2013. Uma rede local LAN
permite conectar um número reduzido de computadores entre si. Uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena, a recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Bancasesp Telebrás 2015. As redes locais, LANs, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado são as redes metropolitanas MAN, que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Bancasesp TRE 2012. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fio, sem fio ou ambos. Observação: quando providas por mecanismos sem fio, ela passa a se chamar WLAN. Bancasesp Dataprev 2006. Redes locais, LANs, normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros. Item errado. As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão: LAN maior que MAN, MAN maior que WAN. IADES, analista legislativo, arquiteto 2019. Tanto as rodovias quanto as estradas são vias urbanas. Item errado. Conforme o anexo 1 do CTB, as estradas e rodovias são consideradas vias rurais. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio da sinalização de regulamentação. Porém, na ausência desta, o condutor transitando na via de trânsito rápido deve manter a velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Item correto. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 80 km por hora nas vias urbanas e nas vias de trânsito rápido. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A. FGV, Agentes de Trânsito e Transporte, Prefeitura de Salvador, 2019. As velocidades máximas nas rodovias de pista dupla e nas vias urbanas de trânsito rápido, respectivamente, para uma caminhoneta, caso não haja sinalização regulamentadora, são 110 km por hora e 80 km por hora. Item correto, CTB, artigo 61. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1, nas vias urbanas 80 km por hora, nas vias de trânsito rápido. Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Nas rodovias de pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos.
FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em as vias urbanas em via expressa, via arterial, via coletora e via secundária. As vias rurais em rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla e estrada. Item errado, CTB, artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em inciso 1, vias urbanas, letra A, via de trânsito rápido, letra B, via arterial, letra C, via coletora e letra B, via local. Inciso 2, vias rurais, letra A, rodovias e letra B, estradas. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN 2019. Respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, a velocidade mínima em uma via, que deve ser aplicada aos veículos que nela trafegam, não possui nenhum tipo de regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Item errado, CTB, artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. CESP-SEBRASP, Técnico Especialista de Segurança, MPU 2015. Considerando a classificação dada pelo CTB às vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, a velocidade máxima em estradas desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km por hora para automóveis, de 90 km por hora para ônibus e de 80 km por hora para caminhões. Item errado, CTB. As vias abertas à circulação e aos respectivos limites de velocidade, artigos 60 e 61, a velocidade máxima em rodovias de pista dupla desprovidas de sinalização regulamentadora é de 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e de 90 km por hora para os demais veículos. Se a rodovia for de pista simples, a velocidade máxima será de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e de 90 km por hora para os demais veículos. Se for estradas não sinalizadas, a velocidade máxima é de 60 km por hora, independentemente do tipo de veículo. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004. O CTB define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. As rodovias e estradas são consideradas vias rurais. Item correto, CTB, artigo 61, inciso 1. Define 4 tipos de vias urbanas e limites de velocidade diferentes para cada uma delas. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arteriais, 60 km por hora. Coletoras, 40 km por hora. E locais, 30 km por hora. CESP-SEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Nas rodovias de pista dupla localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma. Item correto, CTB, artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Nas vias rurais, nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Observação:
Estando ou não sinalizada, os 3 veículos citados, automóveis, caminhonetas e motocicletas, devem mesmo obedecer à mesma velocidade máxima regulamentada. FCC, Analista de Trânsito, Detran 2018. Entre outras atribuições, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e implantar, manter e operar sistemas de estacionamento rotativo pago nas vias. Item errado. A primeira competência é, de fato, dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, CTB, artigo 22, inciso 8. Mas implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias é competência dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, CTB, artigo 24, inciso 10. FCC, Assistente de Trânsito, Detran 2018. Considere 1. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 2. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. 3. Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. 4. Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. 5. Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. 6. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. 7. Departamento de Estradas de Rodagem, DER. São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, os que constam apenas em 1, 2, 4 e 5. Item errado. São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, itens 1 e 4 apenas. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. Em um cruzamento não sinalizado de uma via coletora com uma arterial, terá preferência de passagem o veículo que vier pela esquerda de um dos 2 condutores envolvidos. Item errado, CTB, artigo 29, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem à linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. B, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. O condutor de um veículo automotor que estiver circulando pela faixa central de uma via de 3 faixas, ao perceber que outro veículo à sua retaguarda tem o propósito de ultrapassá-lo, deve deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Item errado, CTB, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, inciso 1, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. 2. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. CESP, Polícia Rodoviária Federal, 2004. Considere a seguinte situação hipotética. Cristina, que conduzia seu automóvel em uma rodovia com duplo sentido de direção e pista única, provida de acostamento,
precisava fazer uma conversão à esquerda para acessar a entrada de sua chácara em um trecho onde não havia sinalização específica para retorno. Nessa situação, Cristina deveria aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Item correto, CTB, artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Banca CESP e FAM 2018. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público? Item errado. São requisitos básicos para a investidura em cargo público: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Banca CESP e FAM 2018. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Item errado. A reversão também poderá ocorrer a pedido. São duas modalidades de reversão no Estatuto dos Servidores da União. Primeiro, de ofício, quando junta médica oficial declarar que deixaram de existir os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez permanente. E, segundo, a pedido no interesse da administração, aplicável ao servidor estável que se aposentou voluntariamente e, após isso, solicitou a reversão de sua aposentadoria. Banca CESP e FAM 2018. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Item errado. Não existe readequação como forma de provimento na Lei 8.112 de 1990. Banca CESP e FF 2018. João, servidor público civil federal, ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, a administração pública, por meio da junta médica oficial, constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas, fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João configura a reversão? Item correto. A reversão é forma de provimento derivado, constante no artigo 25 da Lei 8.112 de 1990. É o retorno à atividade de servidor aposentado. O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos
tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancacesp PRF 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto: ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancacesp PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto: patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancacesp, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto: caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancacesp FUB 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto: segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Bancacesp, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado: órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Bancacesp FUB 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto: temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Bancacesp, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto: cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L, logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação: as paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Bancacesp TRF, Primeira Região, Cargo Analista 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto: memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação:
Não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítono eventual, aparente ou relativa. CESP, EMAP, nível superior 2018. Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido poderia ser assim reescrito, que ele poderia ter absolvido-me. Item errado. É proibido o uso de pronome após verbo no particípio. Conclusão. É um caso de ênclise proibida. CESP e HBDF nível superior 2018. Em 1988, o SUS passou a fazer parte da Constituição Federal. Nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamo-nos. Item correto. Não é início de oração. Não há verbo no futuro. Não há verbo no particípio. Conclusão. Sem restrição para próclise, sem restrição para uso de ênclise. É correto, nós nos tornamos ou nós tornamo-nos. CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos 2018. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo como um ato criador. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me, em me parece, fosse deslocado para logo após parece da seguinte forma: parece-me. Item correto. A correção gramatical do texto seria prejudicada, pois o advérbio inicialmente atrai próclise. Logo, a ênclise seria equivocada. CESP, TCM, Auditor 2018. Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto acima, caso se substituísse o trecho, se poderia pensar por poderia-se pensar. Item errado. Poderia, verbo no futuro do pretérito. Regra. Não pode haver ênclise com verbo no futuro do pretérito. CESP, TCM, Auditor 2018. Finge-se confundir a ordem política e a ordem natural e decreta-se imoral tudo que conteste as leis estruturais da sociedade que se quer defender. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta. Item correto. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta, pois não há restrição para a próclise no início de oração, não há restrição para a ênclise com verbo no futuro ou no particípio. Conclusão. A posição do pronome, nesse caso, é livre. CESP, FAM, Cargo de Nível Médio 2018. Além de todos os desafios impostos pela inconstância e pela fragmentação das demandas sociais, vivemos um divórcio entre política e poder. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. A substituição da expressão além de por apesar de alteraria os sentidos originais do texto. Além de expressa adição, apesar de expressa concessão. CESP, SEDUC, Professor de Português 2018. Parece-me, pois, que primeiro a literatura nos faz sentir o que a língua é e pode.
E só depois a gramática e a linguística nos possibilitam saber o que é e como a língua é e o que ela pode. Me lembre a Dolores e tenha a certeza deste abraço de companhia. Considerando-se os gêneros dos textos e as variedades da língua portuguesa, estaria adequado o emprego da próclise em parece-me, assim como está adequado o seu emprego em me lembre. E tem errado. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. Me lembre está errado. O correto seria lembre-me. CESP-PF Papiloscopista 2018. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta, se não por intermédio de nossas próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias daqueles que expandiram e expandem as fronteiras do conhecimento com sua criatividade e coragem intelectual. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões se não e ao menos poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto por não só e mas também, respectivamente. E tem errado. Não só, mas também indica soma, acréscimo, correlação aditiva. Se não e ao menos, indica uma ressalva, concessão, ou seja, uma limitação de possibilidades. Conclusão, a mudança de sentido. CESP-SEDF 2017. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A expressão mas também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. E tem errado. O mas também está conectado ao não só e traz uma correlação aditiva. Conclusão, o sentido é de soma, não é de oposição. CESP-SEDF 2017. A muitos desses pregoeiros do progresso seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Nem. Conjunção aditiva que soma unidades negativas. Logo, soma negações. Exemplo, não corro nem emagreço. Sequer tem sentido de ao menos. Por termos uma sentença que já é negativa, é possível suprimir o nem. Não é condição obrigatória, sequer para o tipo de cultura. Preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Quadrix 2019 com herp segunda região. P. Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. A partir da proposição acima, julgue o item. A negação da sentença P é a sentença Fátima joga futebol e Luiz não ouve música. Item errado. A proposição P é composta pelo conectivo E. A negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU. Afirmação. Fátima não joga futebol e Luiz ouve música. Negação. Fátima joga futebol ou Luiz não ouve música. Quadrix 2016, CREF, sétima região. A negação de não sabe exatas ou sabe humanas é: letra A, sabe exatas ou sabe humanas. Letra B, sabe exatas ou não sabe humanas. Letra C,
não sabe exatas e não sabe humanas. Letra D, sabe exatas e não sabe humanas. Ou letra E, não sabe exatas e sabe humanas. A alternativa correta é a letra D. Para negar uma proposição composta pelo conectivo ou, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo pelo e. Afirmação: não sabe exatas ou sabe humanas. Negação: sabe exatas e não sabe humanas. Consulplan 2018, CM de Belo Horizonte. A negação de hoje é Natal e amanhã não é domingo é: letra A, hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B, hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Letra C, hoje não é Natal e amanhã não é domingo. Ou letra D, hoje não é Natal ou amanhã não é domingo. A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo e, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por ou. Afirmação: hoje é Natal e amanhã não é domingo. Negação: hoje não é Natal ou amanhã é domingo. IADES 2014, CRQ 21. A proposição que logicamente equivale à negação de se não estudei, então não serei funcionário, é a seguinte: não estudei e serei funcionário. Item correto. Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se não estudei, então não serei funcionário. Negação: não estudei e serei funcionário. IADES 2013, Sudã. Uma proposição que expressa a negação de se não chove no Amazonas, então neva no Tocantins é: se chove no Amazonas, então não neva no Tocantins. Item errado. Para negar uma proposição condicional, devemos manter o primeiro componente, negar o segundo e colocar o conectivo e. Afirmação: se não chove no Amazonas, então neva no Tocantins. Negação: não chove no Amazonas e não neva no Tocantins. FGV 2018, Cefim. Considere a afirmação: Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. A negação dessa afirmação é: Ronaldo foi de ônibus e usou o celular. Item errado. Para negar uma proposição composta pelo conectivo e, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por ou. Afirmação: Ronaldo foi de ônibus e não usou o celular. Negação: Ronaldo não foi de ônibus ou usou o celular. Bancasesp 2018. Ao conceder uma dilação do prazo de execução sem justificativa prevista em lei, a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Item correto. Uma das facetas do princípio da isonomia é a vedação a privilégios injustificados. A legislação, os regulamentos e os instrumentos convocatórios, como os editais, buscam assegurar a isonomia na medida em que estabelecem regras impessoais aplicáveis a todos os envolvidos. Conclusão:
Ao se conceder uma dilação de prazo para uma pessoa sem previsão em lei, esse privilégio estará ferindo a isonomia, pois não seria de conhecimento de todas as demais pessoas. Baixe o e-book da aprovação que está na descrição desse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou.